Bom, pessoal, agora nós vamos resolver uma questão que ela é mais baseada na interpretação de texto e no uso das fórmulas, tanto de potência quanto de resistência associadas. Bom, então olha só, vamos ler o problema. Uma lâmpada de lanterna contém em seu bulbo a indicação 12 watts, 12 volts. Então já vamos entender que 12 watts é a potência e que 12 volts é a tensão. Se ela for ligada a uma fonte de tensão contínua, cuja força eletromotriz é de 6 watts, ou seja, se eu tenho um circuito e que a minha DDP inicialmente era de 12 volts e agora eu quero trocar para 6 volts, qual é a potência dissipada a partir dessa troca? Eu sei que quando eu tenho 12 volts, a minha potência dissipada é de 12 watts, que é a minha opção 1. Para a opção 2, que é quando eu vou trocar a minha DDP, então eu tenho aqui uma tensão de 12 volts, que é a minha potência dissipada. E nós temos aqui as opções, letra A, B, C e D. Ok. Nesse caso, você tem que fazer uso daquelas fórmulas de potência. Aquelas fórmulas de potência associadas com a lei de Ohm. Então, por exemplo, nós temos aqui as duas fórmulas principais, que é essa daqui, potência resistência vezes corrente ao quadrado, e a gente tem uma outra fórmula que é tensão ao quadrado por resistência. Então, essas duas fórmulas nada mais estão fazendo do que associando a fórmula de potência com as duas leis de Ohm, ok? Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou poder fazer uso dessas fórmulas para resolver essa minha situação. E aí o que acontece, Lembra que a prof falou para vocês nunca precisam utilizar todas as fórmulas, mas você tem que entender quais são as suas variáveis que você tem para que você possa identificar qual das fórmulas será mais útil para você. Então, quais são as variáveis que eu tenho aqui? Eu tenho potência e tenho tensão, não é? Então, assim, qual que é das duas fórmulas que usa tanto potência quanto tensão? É essa aqui de baixo. Então, significa que a gente vai, pelo menos, iniciar a resolução do exemplo partindo dessa forma, certo? Então, olha só, coloquei a formulazinha aqui, certo? Ok. Qual é, entre as duas situações, que eu tenho o valor da potência e da tensão? É para a situação 1, certo? Quando eu jogo nessa fórmula, o que eu encontro? Eu encontro o valor da resistência. Então, foi isso que eu coloquei, que eu procurei encontrar nessa fórmula aqui, ó. Potência 12 watts, tensão 12 volts, elevei ao quadrado da fórmula e vou encontrar a resistência. Nesse caso, a resistência é de 12 ohms. Bom, gente, nesse caso aqui também acredito que vale a pena explicar que quando a gente tem um circuito, por exemplo, esse circuito aqui, de uma lanterna, você tem uma única resistência. Você pode modificar a sua tensão, que pode ser, por exemplo, vou modificar minha bateria da minha lanterna, vou modificar a pilha, pode, E aí, de acordo com essa modificação, o que acontece? Antes nós tínhamos uma tensão de 12 watts, agora eu troquei a minha bateria para uma de 6 watts. Posso fazer isso? Posso. Mas o circuito interno da lâmpada não é modificado. Isso quer dizer o quê? Que se minha resistência para a primeira situação é 12 ohms, para a segunda situação também vai ser. Você pode modificar a alimentação, mas você não está modificando o circuito interno dela. E aí isso quer dizer o quê? Que quando a gente for encontrar a potência dissipada, a gente vai utilizar a mesma fórmula, agora com a resistência que a gente encontrou antes, de 12 ohms, e com a tensão trocada, de 12 para 6 ao quadrado. E aí a gente encontra a nossa potência dissipada de 3 watts, e a resposta é a letra C.